Começaram as oitavas de final da Copa do Mundo. Neste sábado, Canadá e Marrocos jogaram, Paraguai e França também. Tivemos aí a classificação de Marrocos e França que se reencontrarão nas quartas de final. No ano passado não, na Copa passada, França e Marrocos se enfrentaram na semifinal. A França venceu por 2-0 e foi até a final, onde acabou perdendo nos pênaltis para a Argentina. Então esse encontro vai acontecer novamente na Copa de 2026, só que dessa vez nas quartas de final. E talvez muita gente esperasse que a França tivesse mais facilidade para vencer o Paraguai do que Marrocos teria contra o Canadá. E olha, os placares enganam um pouco. Se a gente for ver aqui, Marrocos ganhou de 3-0 do Canadá, né? O Canadá foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar gols. E Marrocos, com apenas 5 finalizações no total, conseguiu marcar 3 gols. Foram 5 chutes no total, 4 na direção do gol, uma defesa do goleiro do Canadá e 3 gols, 2 do Onahi e 1 do Rahimi. E tivemos ali uma jogada ensaiada no primeiro gol, uma cobrança de falta. O Canadá teve chance, não conseguiu converter. E Marrocos, quando teve a sua chance, aproveitou e assim vai para as quartas de final. O Canadá, que como passou em segundo lugar do seu grupo, não pôde jogar em casa no mata-mata. Copa do Mundo realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Como o Canadá não passou em primeiro lugar, ele teve que jogar as suas partidas nos Estados Unidos e jogando em Houston, eles não tiveram a mesma sorte que tiveram em Los Angeles contra a África do Sul. É claro que o adversário também é bem mais forte. Vindo do mesmo continente, a África, mas Marrocos foi até a semifinal da última Copa, como já citei no começo do vídeo, quarto colocado, e é o atual, entre aspas, campeão da Copa Africana, né? Quem ganhou no campo foi Senegal, mas eles tiraram o título para Marrocos no tapetão. Bem, na Copa do Mundo, Marrocos avança e acho que pode fazer um grande jogo, tem condições sim de passar pela França. A França teve dificuldades para furar o bloqueio do Paraguai e só conseguiu marcar um gol porque, em algum momento, o Paraguai acabou cometendo um erro e esse erro foi um pênalti em cima do Désiré Doué. Doué começou o jogo no banco de reservas, o Barcola ganhou a posição no time titular, saiu amarelado. Foram amarelados esse time da França também o Olise e o Koné. Do lado do Paraguai, por incrível que pareça, nenhum jogador tomou cartão, cara, do time titular. Inacreditável, né? E olha que eles bateram, o Cazé até comentou isso na transmissão, o fato do Paraguai bater em lances que poderiam até ser para cartão vermelho, mas que como o juiz não viu e não poderiam ser revisados pelo VAR, o Paraguai passou ileso sem nenhum cartão. E aí a gente teve então o Mbappé fazendo o gol de pênalti depois da falta cometida, né? O pênalti não teve cartão também para o Cubas, se eu não me engano. Não lembro se foi o Cubas. O Paraguai jogou sem atacante praticamente, né? O jogador mais avançado que eles tinham era o Enciso, e toda vez que ele partia para o ataque ele estava sozinho. Esse gol sai aos 25 minutos do segundo tempo, logo depois vem a parada para hidratação, e o Paraguai não consegue empatar mais o jogo. Já era de se esperar, né, que seria um jogo de ataque contra a defesa, o Paraguai não poderia cometer erros, acabou cometendo um erro e foi fatal esse pênalti. O Mbappé foi lá, bateu bem, deslocando o goleiro Orlando Gil, e a França avança para o mata-mata. Já estamos no mata-mata, né? A França avança mais uma fase no mata-mata, tirou a Suécia com mais tranquilidade, fazendo 3-0 na 16 avos, e agora nas oitavas elimina o Paraguai, que antes tirou a Alemanha. Depois de tantos anos sem participar de uma Copa do Mundo, e começando essa Copa levando 4-1 dos Estados Unidos, o Paraguai fez uma boa Copa. Consegue chegar até as oitavas e ainda tirou a tetracampeã Alemanha. É um time formado ali por muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? O Gustavo Gomes, o Balbuena, o Maurício, que se naturalizou para jogar a Copa do Mundo, fez uma boa Copa, marcou gol inclusive na derrota contra os Estados Unidos e entrou no segundo tempo para tentar dar mais poder ofensivo ao Paraguai, mas aí foi muito difícil e eles não conseguiram marcar o gol que precisava para pelo menos ir para a prorrogação. Então, França e Marrocos é o primeiro confronto definido das quartas de final. Hoje, domingo, nós temos o Brasil entrando em campo contra a Noruega às 5 da tarde e às 9 da noite, México e Inglaterra. O horário foi mantido para as 21 horas no horário de Brasília. A partida será no México, então o México vai ter o apoio da torcida, como teve durante toda a Copa do Mundo até aqui. Eles conseguiram
pela primeira vez venceram os 4 jogos seguidos aí da Copa, né? Nunca tinha acontecido, então eles venceram os 3 da fase de grupos e venceram na 16 avos também, 100% de aproveitamento até agora. A Inglaterra vai sofrer um pouco com a altitude que tem ali no México. Os jogadores até falaram ali dos remédios peculiares que eles estão tomando para lidar com isso. O Thomas Tuchel falou na coletiva. A Inglaterra tem um time melhor que o México. Tem um jogador que hoje, para muitos, é o melhor do mundo, que é o Harry Kane. Mas o México é um time organizado e tem esse fator torcida, fator casa, pela última vez, né, a partir das quartas de final, todos os jogos serão nos Estados Unidos. Então o México quer se despedir do seu povo com uma vitória e assim se classificar para jogar o restante da Copa nos Estados Unidos. Então com certeza vai ser uma grande festa lá no Estádio Azteca. O Brasil joga contra a Noruega no estádio que receberá a final da Copa, estádio lá em Nova Jersey. Bom, o Brasil não chega tão favorito como chegava antes, né? Contra o Japão já estávamos aí possibilitando a eliminação do Brasil, mas o Brasil tem sido eliminado sempre por uma seleção europeia. Pode pegar aí as últimas Copas desde 2002, quando foi campeão pela última vez. O Brasil passa pela seleção que não é europeia nas oitavas de final, e aí se ele encontrar a europeia nas quartas, ele cai. Dessa vez nós vamos pegar a europeia já nas oitavas. Em 2014 foi só na semi, e o resultado todo mundo lembra, né? 7-1. Aí 2018 passa pelo México nas oitavas, cai para a Bélgica nas quartas. 2022 passa pela Coreia, cai para a Croácia. E agora passamos pelo Japão, esperamos não cair para a Noruega, mas é um país europeu, tem aquela questão da ordem alfabética que todo mundo fala também, né? Alemanha A, Bélgica B, Croácia C. Agora seria a vez da Dinamarca. Não é a Dinamarca, mas é uma bandeira parecida, espero que eles não confundam. Isso não quer dizer nada. Vai ser um jogo complicado. A Noruega tem um grande artilheiro que é o Haaland, todo mundo sabe, mas eu acho que o principal jogador ali que o Brasil tem que neutralizar é o cara que faz a bola chegar no Haaland, que é o Odegaard, o principal jogador criativo da Noruega, e que seria muito bom ter um jogador como o Odegaard no Brasil, inclusive, né? O Brasil não vai ter o Paquetá, tá machucado, provavelmente vai ficar fora da Copa, mas disseram a mesma coisa sobre o Rafinha, e o Rafinha deve estar de volta hoje. Provavelmente não como titular, o Ryan tem jogado bem, eu não acredito que o Ancelotti vai tirar o Ryan para colocar o Rafinha, que mesmo que esteja de volta, eu acho que ele não está 100%. Quem vai jogar no lugar do Paquetá? Aí talvez seja o Rafinha, né? Tem essa possibilidade do Rafinha voltar para o time porque o Paquetá saiu. E aí ele pode jogar em outra posição. Outra opção seria colocar talvez o Danilo, seria mais um volante, né? Um segundo volante que chega bem no ataque, mas não tem a mesma característica exata do Paquetá, mas pode fazer a função. Eu duvido muito que ele vai colocar o Neymar como titular. Isso eu duvido bastante. Ele falou que no jogo contra o Japão, o Ancelotti disse que o Neymar entraria se não tivesse empatado o jogo. Se estivesse perdendo, ele entraria. E no caso, se o jogo fosse para a prorrogação, ele entraria com certeza para jogar a prorrogação e bater pênalti, que é uma das grandes qualidades que o Neymar ainda tem, né? Eu acho que hoje o roteiro é o mesmo para ele. Bom, é isso. A gente vai descobrir se o Brasil vai passar ou não. E amanhã eu estou de volta para comentar, tomara que seja a classificação do Brasil, para enfrentar México ou Inglaterra. Quem vocês querem enfrentar aí se o Brasil passar? Prefere México, prefere Inglaterra? Deixe aí nos comentários. A gente pode ter um confronto latino-americano ou um confronto europeu entre Noruega e Inglaterra. Um confronto entre os dois melhores centroavantes da atualidade, né? Os dois melhores camisas 9 da atualidade, que são Harry Kane e Erling Haaland. Mas tomara que seja um confronto aí entre Ochoa e Alisson, os goleiros cabeludos. O Ochoa no banco do México. Nessa Copa, o Ochoa é reserva. Amanhã teremos Portugal e Espanha, Estados Unidos e Bélgica. E amanhã eu estou de volta para comentar os jogos desse domingo e fazer um prognóstico também desse, né? Terça-feira termina as oitavas com Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo. Até amanhã.